eu queria falar dessa questão da Bolívia, que eu acho que é algo que a gente é naturalmente menos impactado. Eleição americana, eu tô lá em casa e aí o algoritmo do YouTube me recomenda uma live que tem milhões de pessoas assistindo e tal. E o da Bolívia pegou todo mundo de surpresa, né, A questão mano? da Bolívia, Do nada eu fiquei, que é isso, eu estava cara? completamente alienado. E aí, lendo alguns comentários, eu vi inclusive a galera fazendo meme com o Elon Musk, né? Porque o Elon Musk tinha feito esse flerte aí no Twitter, falando a gente vai dar golpe em quem quiser por causa das reservas de lítio daquela região e sobre como isso é matéria-prima importantíssima para as baterias lá dele e tal. Aí, nas discussões que eu fui ver, principalmente Reddit e tal, a galera falando, isso não tem a ver com essa questão. A Bolívia, bem como alguns países latinos, tem esse histórico de tentativas de golpe e de revoluções contra revoluções. Procede essa parada? Tipo, pra gente que não tá acompanhando de perto, que é leigo, é uma grande surpresa. Caralho, uma tentativa de golpe de Estado na Bolívia. Pra quem conhece um pouco mais de história, isso é algo recorrente? Então, eu fiz 2 threads no Twitter sobre isso, tiveram um certo alcance. Eu recebi, inclusive, alguns ataques, porque eu não sei ainda qual é. Eu juro pra você, eu e o Matias a gente ainda não conversou sobre isso. Olha, vamos pegar inédito aqui, hein? E o Matias é um cara que conhece muito da Bolívia, tanto por já ter ido lá, mas por conhecer bastante gente lá, ter suas fontes lá. Então, assim, eu vou só resumir o que eu postei no Twitter e que eu mantenho, que é a minha visão. O que ocorreu? Vamos lá. A Bolívia ela tem reservas importantes de lítio, sim. Essas reservas vão despertar interesses imperialistas, sim. Além desses interesses externos, nós também temos o fato de que a Bolívia e os Estados Unidos, desde 2008, salvo engano, não tem uma relação diplomática no nível de embaixador. Só tem encarregado de negócios. Tá? O Evo Morales é uma das principais lideranças de uma esquerda latino-americana crítica dos Estados Unidos, eu já vou falar porque eu estou especificando isso. Tá? Porém, por vários motivos, o lítio não pode ser colocado como um fator nessa quartelada. Um deles é que, assim, a Bolívia ela tem governos de esquerda, basicamente desde a eleição do Evo Morales, primeira eleição do Evo Morales, tirando o período pós-golpe de 2019, ali, quando nós tivemos a Janine Áñez. A Bolívia tem uma população extremamente mobilizada socialmente, politicamente. Quem quiser uma dica sobre isso, assista o filme A Guerra da Água, quando os bolivianos botaram uma empresa dos Estados Unidos que privatizaram o abastecimento de água na região de Cochabamba e os bolivianos botaram a empresa para correr em 2000. Tem o Gael Garcia Bernal, que é bonitinho, entendeu? Então, assim, tem para todos os gostos no filme. Pô, eu não sabia que os bolivianos eram tão engajados. Você tem muitas organizações, e o Matias é uma das pessoas, eu falo isso, não estou falando isso porque ele é meu amigo, é uma das pessoas que, para comentar isso no Brasil, é uma das pessoas que mais vai conhecer esse cenário. Tá? Então, assim, por que eu tô falando isso? Porque explorar o lítio... Se os Estados Unidos explorarem o lítio da Bolívia, não seria uma coisa que aconteceria do dia para a noite. Você teria uma resistência popular e você hoje tem um aparato legislativo, tá? Procedimentos legislativos que nacionalizaram o lítio, estabeleceram a exploração pelo Estado e tudo mais. Além disso, o lítio boliviano, hoje, ele é de difícil extração. Ele é misturado com outros minerais, ele está numa região que não é muito acessível do ponto de vista logístico. Tá? E terceiro, lítio não é tão raro assim, pelo menos ainda não é. Tá? A gente teve a descoberta de uma reserva gigantesca de lítio em Nevada um tempo atrás. Tem uma descoberta de fosfato que pode conter lítio na Noruega, que pode abastecer tipo 270 milhões de carros elétricos, sabe? O Chile, ali do lado, tem as maiores reservas confirmadas de lítio do mundo hoje. Porque as das Bolívias não são confirmadas, porque elas são misturadas com outros minerais, isso que eu tô falando. E o lítio do Chile é explorado por empresas privadas e é comercializado nos Estados Unidos. Então, assim, o lítio hoje ainda não é esse fator. E
Para você explorar o lítio boliviano, você precisaria de uma operação que alterasse todo o eixo político interno e externo da Bolívia, não uma quartelada qualquer. Essa é a primeira questão. A segunda questão é, a Bolívia, desde a sua independência, teve mais de 180 tentativas de golpe Caralho! ou contra-golpes. A sede do executivo na Bolívia, que fica na Praça Murillo, né, que foi o centro, né, de toda essa movimentação, ele é conhecido como Palácio Queimado. Justamente porque em 2 dessas tentativas de golpe botaram fogo no palácio. Caralho. Pra pegar uma pessoa leiga assim, que, né, mais de 180 na Bolívia. Sim. No Brasil, quantas tentativas a gente já teve pra galera ter uma noção? Mas, Olha, se a gente quiser considerar... Vamos lá, nós temos o golpe da Constituinte logo na fundação do país, né, o golpe contra a Constituição da Mandioca, Noite da Agonia. Aí nós temos ali o golpe da maioridade, nós temos o golpe republicano. Se você quiser colocar a Revolução de 30, nisso daí você pode tentar. Ou a Revolução Federalista. Isso, Revolução Federalista, 5, 32, se você quiser colocar 6. A Intentona Comunista. Intentona Comunista 7, aí o golpe do Estado Novo de 37. A tentativa dos integralistas também. A Revoada das Galinha Verde. Aí 55, 61, 64. Vamos colocar aqui que os linha dura não queriam deixar o Sarney tomar posse depois do Tancredo. A gente teve, 10. E agora 8 de janeiro. E agora 8 de janeiro. 11. Vou colocar 10. Caralho. No século XX, só no século XX, a Bolívia teve 40 governos, gente. Teve golpe de milico contra milico. Caralho. Meu Deus. Porque o que acontece? Na América Latina como um todo, mas na Bolívia muito forte, por alguns motivos ligados à própria formação do Estado boliviano, a Bolívia, quando ela se tornou independente, ela era muito maior do que é hoje. Né? Ela incluiu o norte do atual Chile, o noroeste do Paraguai e o Acre. Né? A Bolívia é um território que, e aí o Matias vai explicar melhor, não é integrado por conta da altitude, enfim. Então, na Bolívia é muito forte o pensamento caudilista, a ideia que o poder político e o poder militar têm que andar juntos, e a ideia da tutela do civil pelo militar, porque o civil não é patriótico o suficiente, o civil é corrupto, o militar que é honesto é patriótico. O mesmo discurso que a gente vê no Brasil em alguns setores. Então, nós temos sim um cenário boliviano que explica golpes de Estado lá. E o que acontece? A superestrutura, né, usando uma terminologia do pensamento marxista, é a Bolívia inserida no sistema mundo a partir da sua riqueza mineral, principalmente. Né? Sempre foi. Era prata, vai ser o lítio. Então, se acontecer alguma coisa na Bolívia, isso é explicado por essa superestrutura. Só que isso, ao meu ver, é uma deficiência muito grande. Por quê? Porque no podcast Xadrez Herbal, e aí pelo Matias, pela Silva e tal, há meses eles acompanham a política interna boliviana. E a política interna boliviana está um caos, porque o Arce fez o sucessor dele, que foi o Lúcio. Não, o Evo. O Evo, desculpa, fez o sucessor dele, o Lúcio Arce, que é o atual presidente, e eles romperam. Você tem uma crise de diesel, uma crise da inflação, então você tem uma crise econômica interna, você tem uma crise política interna, você tem um histórico. O golpe, a tentativa de golpe que ocorreu na Bolívia não precisa de fatores externos para ser explicada. E aí eu vou entrar na última coisa que eu vou falar e depois vou deixar o Matias explicar tudo isso que eu falei, mas melhor, ou eventualmente discordar comigo, mas discordar com qualidade. Você dizer que qualquer coisa na América Latina é explicada pelo interesse dos Estados Unidos é um pensamento colonialista pra cacete. As pessoas não percebem, mas é um pensamento colonialista pra cacete. Porque você tira a agência dos atores locais. Sim. Você reduz a América Latina ao quintal dos Estados Unidos. Sim. Quem falou isso, por exemplo, é um professor de Direito Internacional que eu sigo, que eu respeito muito, que é peruano, Alonso Gurmendi. E ele falou, e ele como peruano, ele fala isso, eu tô de saco cheio das pessoas falarem no meu país, sempre pensando nos Estados Unidos, sabe? Sim. E antes que alguém vire e fale, mas Felipe, você tá dizendo isso porque você não é de esquerda, você não é de esquerda de verdade, você não é comunista. Por coincidência, tá? A gente não tem um diálogo, a gente já teve algumas interações públicas, mas educadas, mas o Jones Manuel publicou um vídeo, acho que ontem à noite ou hoje, falando coisas muito parecidas com o que eu falei. Tá? O Jones Manuel, que é um militante comunista, dentre outras
coisas que ele é como profissional. Ele é um historiador profissional, ele escreve livros e tal. Então, assim, o meu pensamento não é um pensamento de um liberal que ama os Estados Unidos. O fato da Jeanine Áñez, que adoraria o Bolívia ligado aos Estados Unidos, ter condenado o golpe, já é um indício ótimo. Mas enfim, vou calar a boca e deixar com o próprio Luiz Fernando Camacho, né, que é o governador do departamento de Santa Cruz, né, e daí tem, né, esse recorte também étnico-social na Bolívia, né, porque as principais reservas de gases, enfim, na Bolívia estão na porção oriental do país, né, o departamento de Santa Cruz, que é a parte mais baixa e que pega boa parte da fronteira com o Brasil. E o departamento de Santa Cruz tem um recorte racial mais europeu, mas que também é minoritário, assim, né? Vende-se essa imagem, né, de uma Bolívia branca, mas os brancos são menos de 10% na Bolívia, mas eles são quem concentra a riqueza, né? Cabe lembrar que, por exemplo, o Evo Morales foi o primeiro presidente indígena da história da Bolívia, né? Então, o próprio Luiz Fernando Camacho, que é o governador de Santa Cruz, que está preso, também condenou o golpe. E daí, conversando com um amigo meu, Carlos Jauregui, que é boliviano, está há bastante tempo aqui no Brasil, né, mora em Belo Horizonte e está em contato, né, com os familiares dele lá na Bolívia, né? Por coincidência, os pais dele estão no país no momento. Já surgem teorias também, né? E daí essa disputa narrativa de que tudo isso foi uma manobra do Arce para ele mostrar força, assim, né? Então essa é uma das teorias que está correndo na Bolívia, assim, que as pessoas condenam o golpe, mas acham que o golpe serviu para o Arce se promover como um estadista, porque ele tá com uma baixa aprovação, tá esse racha aí dentro do MAS, né, que é o Movimento ao Socialismo, que é o partido à esquerda, né, no espectro ideológico boliviano, mas ele está rachado entre a ala do Evo e a ala do Luiz Arce, e ninguém concorda em relação a quem vai ser o candidato do partido. O próprio Lúcio Arce havia sido expulso do partido, né, e agora já não sabe também o que vai rolar. Então tem uma crise interna na Bolívia que explica por si só essa tentativa de golpe, que foi completamente desastrada, porque o comandante do exército, né, o general Zuniga, ele foi afastado do cargo por declarações que ele tinha feito, e ele achou que ele tinha a força o suficiente para desafiar o poder central, e militares que estavam contrários a ele e a própria população mostraram que não era bem assim, e ele acabou sendo detido, né, enfim, e não acho que isso tenha sido uma estratégia, não faz sentido, até porque mesmo em comparação com o Evo Morales, o Lúcio ele vem de uma linhagem mais antimilitar. O Evo serviu o exército, tem foto dele, né, jovem ali, soldado, tudo. O Lúcio não, ele sempre militou contra os militares durante a ditadura, né? Então não faz sentido ele buscar essa aproximação com os militares dentro de uma crise que surgiu justamente na caserna, né? Porque parte do exército boliviano achou que podia continuar podia dar as cartadas de um governo que está enfraquecido, mas isso daí teve o efeito reverso, porque o Lúcio conseguiu conter essa crise até de uma maneira bastante rápida, né? E teve um apoio de quase toda a comunidade internacional, né? Tirando o Milei, né, que, enfim, não se manifestou ainda diretamente, os demais líderes, né, da América do Sul, os vizinhos, né, Paraguai, Brasil, né, principalmente, Uruguai, governo de direita também, né, Paraguai e Uruguai atualmente são governados pela direita, não tem uma relação tão próxima ideologicamente com a Bolívia, se bem que a relação entre o Lúcio Arce e o Santiago Peña, o atual presidente do Paraguai, é muito boa, assim, apesar, né, das diferenças políticas, né? Sim. E assim, o Lúcio Arce, ele é de uma esquerda mais moderada, né? Ele inclusive defende ali a participação eventual de empresas privadas na exploração do lítio, ali, o que seria uma parceria público-privada. Mas o Evo Morales não. O Evo Morales é um líder, foi um líder sindical e tal. E aí eu me pergunto, e eu usei esse argumento, inclusive, o Evo Morales
no dia do golpe, ele tuitou 7 vezes. O perfil do Evo Morales, talvez tenha um assessor também e tal. Nenhum deles fala de uma interferência dos Estados Unidos, do imperialismo dos Estados Unidos, nenhum deles fala do lixo. Se o Evo Morales não está falando disso, é uma extrapolação muito grande. E aí vieram... Ah, não, porque o Elon Musk postou a foto de um falcão no Twitter. Ah, eu vi. Eu vi. Se ele tivesse postado uma águia, que é o símbolo dos Estados Unidos, vá lá, mas assim, ele postou... Ou um condor. mas ele postou o falcão por causa do meme do Rock Toa. Sei, Sim, tá rolando. Eu não... Fora de controle. Eu não sei os memes dos jovens, mas... Acho que foi o Cauê que tentou mostrar ontem. Eu comentei essa pro Ontem, meme eu do não- Rock. Eu sou da época, amigo, em que o Cauê fez a música dos memes, que eram as carinhas lá do Forever Alone. Então. Entendeu? Eu sou dessa época. Entendeu? Então, assim, você falar do lítio na Bolívia hoje, Sim. pra mim, é tirar a agência dos bolivianos e ter uma visão, não ter a visão do que ocorre na Bolívia, pensar só na Só superestrutura. na versão americana ali, né? Não, e mesmo o Evo e o Lúcio estarem, né, bem afastados, o Lúcio foi um dos primeiros a avisar o Evo, né? Porque ele sabia que, tipo, ele não conseguiria conter essa tentativa de golpe sem o apoio do Evo, né? Então, é melhor a gente se unir aqui brevemente do que deixar esses caras tutelarem a gente, né? Sim. Porque o Evo mesmo, né, sofreu um golpe, né, há 5 anos. Então, ele se posicionou também abertamente. Mas daí, justamente, setores do MAS ligados ao Evo já começam a criar essa narrativa de que tudo isso é um jogo de cena, assim, por parte do Lúcio. Não o Evo em si, mas assim, setores ligados a ele, né? Principalmente os cocaleiros. E você jogar essa perspectiva que você falou de a gente achar que tudo é os americanos, enfraquece até a política da Bolívia ali, né? Tipo... Os debates, as coisas da gente olhar pra Bolívia como, tipo, pô, os caras realmente, eles não precisam do americano gerar o problema. Você ter um general que acha que manda e quer dar um golpe, não precisa dos Estados Unidos, da Rússia, da China, alguma coisa assim, sabe? E isso que o Matias comentou, né, dessa questão do altiplano e das terras perto do Brasil, é parte da explicação de por que os militares se veem como... com direito de tutelar a Bolívia, porque a Bolívia, ela até hoje tem um problema muito grande de integração interna. Então, você tem as regiões, historicamente falando, não se comunicavam direito, tinham perfis populacionais diferentes. Então você tem essa população mais branca, descendente de espanhóis aqui a população indígena no altiplano, que aí tem o lance da coca, né? Que são os cambas, né? Que são os brancos, e os cojas, que são os indígenas. Coja que vem... Ele sabe. Coja que vem do Coja-Suyo, que era uma das 4 divisões do Império Inca, né? Que era essa porção no sudeste, né, do Império Inca, que ele era cortado em X, assim, mais ou menos. Né? Então, para impedir que o país se dissolva, ou para impedir uma guerra civil, ou para manter o país unido, você tem que ter um governo central forte na mão de um patriota militar. Né? Só que, assim, ao mesmo tempo, com todo respeito, vamos lembrar que o exército boliviano perdeu uma guerra pro Paraguai. São os únicos que conseguiram, que perderam uma guerra pro Paraguai. Então, assim... Sim. Já não tá com mais crédito. Quando a pessoa fala com todo respeito, ela vai faltar com respeito depois. Isso aqui é um meme nosso que vocês não estão ligados, mas assim, máximo respeito. Precede um desrespeito profundo sobre... É muito bom. Mas então, é muito interessante essa explicação. A Bolívia é um país... Eu tô falando sério, não é loucura de Twitter. A Bolívia é um país que poderia seguir os passos da Costa Rica e abolir as suas forças armadas. Só tem uma polícia nacional. Porque assim, se você pensar em qualquer vizinho boliviano, tirando o Paraguai, mas pegar a história, ele seria mais forte que a Bolívia. Ao mesmo tempo, ninguém vai invadir a Bolívia pelas suas características geográficas, sabe? Então assim, o exército boliviano, ele em vários pontos, e novamente o Matias pode falar muito melhor, ele acaba sendo uma casta que serve aos seus próprios interesses. Não, e A Bolívia não tem força aérea, por exemplo. a própria Guerra do Chaco, né, que foi uma iniciativa boliviana, né, ela acaba perdendo
território lá do Chaco Boreal para o Paraguai, mas ela que dá início às agressões. Caraca, ela inicia o bagulho e ainda perde. Não, e o pior, daí tinha eram oficiais alemães que estavam auxiliando a Bolívia naquele contexto, mas Meu Deus. foram super mal treinados porque era isso, era essas diferenças regionais. A maior parte do contingente militar boliviano vinha do altiplano. Os caras foram lutar no Chaco, que é uma região úmida, calorenta, tipo, eles não estavam preparados para isso. Os próprios uniformes deles não estavam preparados para isso. E daí tomaram um cacete dos paraguaios. Inclusive, a gente repercutiu, né, algumas semanas que teve um encontro, né, do Luiz Arce com o Santiago Peña, justamente no contexto, né, do fim do conflito, né, mas que deixou do lado boliviano diversas traumas, né, em relação a isso. E para os paraguaios, né, é super relevante, né? Tanto é que o principal estádio de Assunção, novamente, eu sempre uso. O Lodi não vai pegar referência. É o Defensores del Chaco. Certo. Ah, É daí que eu conheço esse A nome. cidade de Assunção é muito louca, É. porque tudo evoca questões patrióticas militares. Assim, toda avenida vai ter nome de um general ou de um A marechal. principal avenida é a Mariscal Solano Lopes, né? O Solano Lopes, que aqui no ensino de história brasileira, você fala, não, ele era um maluco que queria criar o Grande Paraguai e tal. Lá ele é o founding father, entendeu? O pai da nação. O serviço militar lá é obrigatório, é muito presente. E assim, eles usam slogans patrióticos, assim, isso foi muito marcante quando eu estive em Assunção esse ano. Era um outdoor de plano de saúde, velho. E usando, tipo, o verdadeiro patriota usa o Caralho. Cauê Seguros, entendeu? Meu Deus. Sabe? Porque a guerra do Chaco pro Paraguai teve muita ideia do tipo de recuperar o orgulho perdido na guerra Na guerra. da Tríplice Aliança, que eles chamam de Guerra Guaçu, né? Grande Guerra. O Mas é Guaçu isso. do Guarani, né? A Bolívia e o Uruguai são dois países que poderiam muito bem abolir seus exércitos, porque não é realista que eles travem uma guerra, porque eles não serão invadidos, porque o cenário hoje é outro, e se forem, eles não vão ganhar. Sim. Entendeu? Tipo, eu perdi a guerra pro Paraguai. Não, Deixa quieto esse bagulho de nem exército, assim, mano. e nem assim pro- Deixa eu falar, mano. E nem assim para uma questão, vamos dizer, de fiscalização de fronteira, eles conseguem cumprir, né? Sim. Até porque estão ali na folha de pagamento de narcotraficantes, a maioria deles de origem brasileira. Supostamente. Confirmado. Supostamente. A Aham. gente sabe aí as Caralho. exportações Ouvi da dizer. Holanda. Então, o Defensores del Chaco é por causa da guerra Do Chaco. travada, iniciada pela Bolívia. Olha só, velho. E a mesma Bolívia que falou, Peru, vamos dar um pau no Chile? Aí o Peru falou, vamos. Aí o Chile começou a ganhar a guerra, a Bolívia falou, Peru, você tá sozinho nessa. Tá? Caralho.